público que a gente está tratando aqui. Eu, de novo, elaborei um material, né, um PowerPoint. Eu já mandei ele para a Andrea hoje, só vai ficar faltando do nosso terceiro encontro, que eu ainda estou preparando. Mas vocês vão receber todo esse material para vocês aí tanto utilizarem para os espaços de formação que vocês desejam ocupar, pautando esse tema, como também ter um pouco a memória, né, do que a gente conversou aqui presente nos tópicos dentro desse PPT. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre sensibilização e mobilização, e a grande questão, né, o mote para pensar isso, é pensar como é que a gente consegue garantir que o público ou de adolescente ou de jovem que a gente tem no nosso território, eles possam ser reconhecidos, ser identificados, entender por que a gente está procurando, né? Quais são as nossas necessidades, nossas demandas, e aproveitar para informá-los sobre isso e, ao mesmo tempo, que eles se sintam mobilizados a pronto de participar desse nosso movimento. Falei isso um pouco dos conceitos, mas falei um pouco sobre a estrutura que nós vamos utilizar ao longo desses 3 encontros, hoje sendo o segundo. Cada encontro vai ter um tema diferente, né? E, portanto, não só um tema, mas também um produto que a gente espera que vocês possam aplicar no seu território para que esse discurso teórico, essas nossas conversas, nossos diálogos, eles possam aí reverberar em ações mais práticas. No encontro passado, dentro desse conceito de sensibilização e mobilização, a gente falou sobre um levantamento, uma pesquisa ou encontros com as juventudes locais para a gente, enfim, ou aplicar um questionário, que é um questionário mais de questões para a gente levantar dados, já que a gente falou de dados, né, no encontro passado, ou também quem já tem esses dados, como é que aproveita para apresentar para o público do qual é o nosso público de objeto de pesquisa e, nesse sentido, construir aí uma reflexão sobre o que a gente pode fazer a partir desses dados que eu já tenho coletado. E quem não fez, poder aplicar para poder pensar especificamente no uso deles. Para a gente falar um pouco sobre isso e aquecer os motores para falar sobre juventude, eu trouxe aí, na verdade, os dados da pesquisa Retratos da Juventude, que aponta aí um cenário, um recorte sobre a juventude que a gente está falando que já não é a mesma dos dias de hoje, né? Pensando que cada vez mais há uma mudança significativa. É claro que o tempo todo as coisas estão se alterando, estão formando novas rotas ou voltando a rotas antigas de um jeito diferente. Mas a importância desses dados era a gente poder reconhecer, né, o quanto que em um tempo muito curto a gente pode ter alterações e mudanças muito grandiosas, né, muito expressivas. E aí podemos também falar sobre casos, sobre situações, sobre projetos, né, em relação a esses dados, como também memórias, né? Eu falei um pouco das minhas memórias como jovem, como adolescente. E aí, no bate-papo, outras pessoas aproveitaram também para fazer referências, né, aos tipos de jovens que ele identifica, ou ao tipo de jovem que ele foi, enfim. Essa é um processo muito bacana, porque não dá para mim solicitar que o jovem possa pensar o que é ser adulto, mas eu posso pedir para o adulto pensar como ele era jovem. Então, que bom que a gente tem esse período, né, essa etapa importante na nossa vida, para a gente poder fazer relações daquilo que a gente foi com aquilo que a gente é hoje em dia. E quando falo de jovem, de adolescente, quais são aí, né, os repertórios, as referências que eu carrego e quais são as que eu encontro, né? Pensando que a gente está falando de um mesmo objeto, mas que ao invés de falar de uma juventude, a gente está falando de tantas juventudes presentes no cenário. E aí foi um pouco essa nossa conversa, né? Para quem não me conhece, né? Que eu também pude me apresentar. Eu sou o Beto Silva, eu sou paulistano, eu, enfim, nasci e me criei em São Paulo. Tive a oportunidade de participar de projetos, né, muito importantes para a minha formação, e nesse período, né, formativo eu escolhi que eu queria trabalhar com educação e cultura,
e, em especial, trabalhar com leitura e literatura, que, enfim, é o que me move enquanto pessoa e o que me move enquanto profissional, né? Quem puder assistir o vídeo do encontro passado vai poder, acho que, com mais detalhes, saber um pouco das experiências que eu carrego nessa trajetória. E aí aqui eu não vou me alongar tanto, porque como tem o vídeo memória, então acho que fica também o convite para quem não assistiu poder saber especificamente quais foram os lugares que eu passei e enfim, né, que aí eu pude detalhar melhor sobre a minha trajetória profissional. Então é um pouco essa nossa memória do encontro passado. É claro que criar um pouco, estabelecer esse poder de síntese é sempre muito complicado porque a gente tem uma tentativa de querer sempre detalhar muito mais. Mas, como a gente tem um tempo específico que a gente precisa lidar, então fica o convite para assistir o vídeo e, ao mesmo tempo, dar continuidade a partir do que a gente vai tratar hoje. Então, pensando no que foi o encontro passado, sensibilização, mobilização, e aí tem o produto, que é um pouco o registro do que as pessoas participantes desse encontro puderam, né, ou fizeram aí nos seus territórios a partir dessa nossa conversa. E aí, como eu disse, esse encontro é um encontro que ele tem uma característica de um pouco alinhar teoria e prática, né? E aliar, eu estou dizendo não de confundi-las, mas deixá-las separadas, mas saber como é que uma coisa pode se transformar, né? E aí pensar especificamente que tudo que a gente está tratando aqui, ela é muito mais metacognitiva, né? A gente está falando de coisas que são conceitos, que viram práticas, que voltam a ser conceitos, que voltam a ser práticas. Esse efeito cíclico que a gente precisa se preocupar na construção de programas e projetos em qualquer área, né? Afinal de contas, a gente sabe que não dá para ficar muito tempo parado com o mesmo formato, e se a gente puder sempre aprender com as experiências, a gente pode sempre reelaborá-las de um jeito melhor. E aí, falando um pouco sobre jovens, afinal de contas, é o nosso objeto aqui de diálogo, né? O nosso objeto de discurso. No encontro passado, eu falei sobre dados, que eles são muito importantes, né? Se a gente puder sempre se respaldar nas pesquisas, sempre vai causar nossa, que legal, isso tem relação com o meu território. Ou também isso não tem a ver com o meu território. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que esses grupos que o Beto falou, que estão presentes dentro da juventude, ou os dados que ele trouxe, é porque eu não conheço ou porque essa juventude no meu território, ela ainda é invisível? Afinal de contas, a gente tem grupos mais expressivos que eles se reorganizam, que eles se aglomeram, que eles criam ações, eles participam de movimentos, embora ainda tenham outros dos quais a gente sabe que a militância, o engajamento pode se dar, às vezes, não de forma presencial. Ele pode acontecer também pelas vias virtuais, utilizando ou não usuários fakes, mas o quanto mais a gente pudesse aproximar de jovens para saber quais são as bandeiras e as histórias que eles carregam, ou os desejos e os anseios de vida, é bom para a gente conseguir diluir um pouco esse jovem, né? Talvez que tribo que ele faz parte, ou não tribo que ele faça parte, mas a gente sempre ficar preocupado que uma pesquisa ela vai sempre apontar aquilo que existe, né, no imaginário, só que pode ser que a gente não tenha tanta relação por simples desconhecimento. E aí, olhando nesse sentido, vamos sair dos dados e vamos para situações mais concretas. E aí, pensando nessas situações concretas em especial, podemos pensar também o que será que a mídia aponta quando o tema é jovem? Né? Se eu for olhar para todos os canais televisivos ou as mídias que estão presentes no campo virtual, o que elas informam? E aí não tem outro jeito, eu fui recorrer ao nosso oráculo da internet, o Google, e como eu sei que ele tem filtros que ou se dá pela quantidade de acesso ou pelo impacto e visibilidade, ele pode muito apontar para mim o que é que há de mais discussão no meio desse tema. A pesquisa é muito simples, jovens, enter, e aí ele me filtra e traz as informações das quais eu preciso. Essa foi uma tiragem que eu fiz, né? Foi na sexta-feira, hoje eu já olhei que tem coisas que já alteraram aí de escala do jeito como está aqui. Afinal de contas,
pode parecer muito simplório, mas 2, 3 dias de uso, comparado à quantidade, a milhões de pessoas que estão acessando a internet e outras tantas preocupadas com esse tema, é óbvio que vai haver sempre um deslocamento. Só para a gente bater de novo naquela tecla, né? Se Retratos da Juventude, que era a pesquisa feita em 2005, e aí agora eu estou falando de 2017, num espaço tão curto de tempo, houve mudanças tão grandes, é interessante quando a gente faz pesquisas no Google, porque a gente consegue rapidamente, no período de um dia, ou às vezes de horas, ter uma mudança imensa em relação ao objeto de pesquisa. Mas vamos lá. A pesquisa foi jovens, e o que o Google trouxe? É bem curioso a gente poder pensar que, jogando esse tema, ele pode vir, lógico, imbuído de tantos outros subtemas, né, ou institucionalizar a partir da onde os jovens participam ativamente, né? É curioso porque o primeiro que saiu foi 10 perguntas que os jovens se fazem e as melhores respostas. Na verdade, os filtros que são muito relacionados às questões que os jovens apontam, depois eu fiquei mais preocupado, não é com o título, é com quem escreve e produz esse material. Afinal de contas, a gente bem sabe que uma boa pergunta, ela sempre está imbuída de tantas respostas, né? Eu só elaboro uma pergunta porque eu tenho muitas respostas para compartilhar. E aí, a boa parte dessas construções de conteúdo que tratam sobre a juventude não são feitas pelos próprios jovens. O que eu acho que, mais uma vez, a gente está falando deles sem incluir eles nessa situação. E aí, outra coisa interessante também, a gente está falando aí de programas de jovens valores, jovens da verdade, que aí são boa parte de instituições religiosas ligadas à questão da espiritualidade, que tem uma presença marcante, né, de ações ou de programas focados na juventude, que pensa de temas gerais da juventude, mas muito aliada à instituição religiosa da qual ela faz parte. Na minha trajetória, eu não participei, né, dos movimentos da Pastoral da Juventude, por mais que eu, enquanto católico de formação, eu conhecia muito, pensando especificamente as ações dessas pastorais. Por mais que ainda houvessem muitas frentes e muitas lutas, boa parte dos meus amigos militantes dentro da área, eles começaram dentro desses espaços, né? Se não tem a escola, não tem a biblioteca, a igreja ela sempre ocupa, né, um espaço de tempo da vida desse jovem e também além do tempo da vida desse jovem, mas das propostas aliadas à instituição. Então é curioso, uma vez que a gente está falando de juventude com tantos temas tão emergentes, diria, né, vir esses tópicos muito me dá a pensar, né, de quem são as pessoas que estão pesquisando e o que é que elas andam pesquisando aí também. E aí, dando continuidade, né, ainda pensando jovens, mas pensando especificamente as notícias que estão por detrás, a gente sempre tem uma dualidade, né? Se não é coisas muito negativas, está sempre atrelada às coisas que o processo, o enriquecimento, eu não sei se é tão grande, que são as fofocas, né? O mimimi, o diz que me diz presente nesse cenário. E aí eu trouxe algumas delas, né? O primeiro, né? Jovens desaparecem após pular em rio durante fuga no interior de São Paulo. Eles são presos ao roubar veículos e fazer família refém em Uberaba. São flagrados com arma e motos roubadas após acidente em Roraima, né? E aí pensar especificamente que eu estou falando do cenário, que aí eu estou falando de Minas, estou falando de São Paulo, né? Estou falando da região aqui, especificamente, né? Da Sudeste e da Norte. E aí a gente poder pensar que isso é muito pequeno comparado à quantidade de notícias que a gente é bombardeado o tempo todo quando trata sobre juventude. E muitas delas, né, se não reforça o estereótipo, né, da pessoa sem muita responsabilidade, mas também da pessoa inconsequente, né? Sempre a visão é muito negativa. E isso a gente tem que pensar muito, porque a gente trata o jovem como futuro, e aí o que é que eu tenho, né, de notícias que possam repensar ou alterar o modo de ver esses meninos e meninas, se não dessa forma muito negativizada que a mídia
enfim, utiliza. A gente bem sabe também que a questão da criminalidade presente entre os jovens, né, o fato de ser adolescente nesse caso e não ter alcançado a maioridade penal, boa parte deles também, né, são utilizados aí para cometerem delitos pequenos ou até grandes, e como eles não estão dentro da legislação, né, das medidas de punição, a gente sabe que é muito diferente quando um adulto comete um ato infracional e quando um adolescente comete um ato infracional. Então, é só a gente pensar também, né, quantas laranjas que a gente está colocando para fazer um suco que a gente não sabe de fato qual é o sabor e qual o resultado dele. Então, eu trouxe isso, né, no último Notícias e Fofocas dos famosos jovens e adolescentes. E aí, enfim, né, de novo, sempre esse reforço do estereótipo daquilo que eu não sei se é o que a gente gostaria de enxergar pensando pesquisa, né? Seria tão interessante que a gente pudesse conhecer jovens que conseguiram fazer uma alteração imensa dentro do seu território e que eles pudessem estar aqui presentes nessas notícias, né? Para que todas as pessoas pudessem conhecer sua história e o quanto está sendo importante a presença dele para a mudança social pequena, mas que, quando publicizada, pode inspirar outras pessoas e pode ser macro. É verdade, a mídia tem um papel sempre muito complicado, e não só com o tema da juventude, né? Se a gente for pensar, quando acha um exemplo inspirador de jovem, ao mesmo tempo que se espera as questões de sucesso, os olhos sempre ficam virados também para a situação de fracasso. Então, a gente pode pensar muito, né, na quantidade de jovens do cenário brasileiro ou de fora desse cenário que já estiveram presentes nas mídias sociais e que qualquer deslize ou qualquer delito, eles reconstroem a forma como a gente passa a enxergar. É verdade, né? Como toda pessoa em processo de formação, é claro que sempre vão haver coisas que são adequadas e coisas que não são tão inadequadas, mas a maneira como é escrita é muito determinante. Então, é de fato a gente poder pensar, né, o quanto que a gente acredita também, ou posta, né, uma crença nisso, porque, de fato, pode ser que ele está mais colaborando com o reforço estereótipo negativizado que o jovem tem, do que positivo que ele poderia ter. E aí, assim, eu não estou falando de um caso aqui e um acolá. Eu estou falando de vários casos de jovens que fazem uma alteração gigantesca e que eles não estão presentes aí nas grandes massas midiáticas. E aí, bom, esse é um dado bem interessante, uma vez que a gente pode dar continuidade nas nossas pesquisas, voltando para o Google, né, que eu usei, mas eu poderia usar o UOL, poderia usar o Terra e fazer filtros, né? E até mesmo os jornais, que hoje se mantêm também online. Eu olhando hoje de manhã a Folha de São Paulo, também as notícias não são muito agradáveis, quando o tema é jovem, né? O tema é juventude, ou mesmo adolescente ou adolescência. Ou sempre cai para as questões de mudança de corpo, da aceitação da sexualidade, enfim. Mais para a gente pensar e aquecer de novo, né? Se existe uma certa visão nossa em relação ao tema, uma coisa é aquilo que a gente assiste, experiencia, vive, reconhece, identifica. Outra coisa é quando a gente acaba reforçando sempre o estereótipo e a gente não sabe por quê, até porque a gente pode ter uma visão muito específica que não dá para ser generalizada, mas também ela acaba sendo generalizada, alimentada por meios de comunicação como esse. Então, a gente pensar que a gente está sendo bombardeado o tempo todo e o que a gente gostaria é que fosse ao contrário nesse sentido, né? Que a gente pudesse ter muito mais referenciais inspiradores para falar sobre esse tema. Então, pensar, né? Será que aquilo que eu penso sobre o jovem, quando eu falo que ele é irresponsável, quando eu falo que eles estão muito alterados, eu já não os reconheço, né? É óbvio, né, que a gente pode ter essas visões, mas também a gente não pode achar ela tão geral a ponto de dizer de um universo que, como a pesquisa que foi apresentada semana passada, a nossa visão é apenas um recorte do mundo de coisas que a gente pode conhecer, se relacionar, enfim, e ampliar nosso repertório. Mas falando aí
também jovens que têm um referencial muito interessante e que alteram o jeito como a própria juventude o encara, né? Hoje a gente tem aí uma série de cantores, uma série de artistas, né? De pessoas que estão dentro das mídias e que elas reverberam aí um fôlego muito bacana quando trata sobre esse tema. E aí eu trouxe, na verdade, para vocês uma cantora chamada Lorde, que é uma cantora que ela fez sucesso na sua adolescência, né? Ela tinha 16 anos quando ela começou, e agora ela já saiu da adolescência, foi para a juventude, e ela resolveu então escrever uma carta anunciando um novo trabalho que ela está desenvolvendo, e que como esse trabalho primeiro dela, muito adolescente, tem a ver muito com esse universo do adolescente, é por isso que a gente encontra muitos adolescentes que gostam de saber que existem cantores, existem narrativas que falam deles, e principalmente quando falam deles sendo dita por eles próprios. E aí a Lorde, que ela fez foi escrever uma carta para os fãs dela, e o que é mais bacana, né, dessa carta que ela escreveu foi especificamente ela falar sobre esse processo de transição. E hoje de manhã a gente estava conversando muito, né? Eu estou num processo de mudança, mas eu sempre escrevi, eu sempre tive diários, né? Que isso não é uma atividade que prioritariamente parecia muito do universo feminino, mas não, né? Ela passou a ser uma atividade presente para muitos jovens, como os cadernos de enquete, que eu não sei se vocês se recordam, que eram cadernos que eles eram recheados de perguntas, e essas perguntas eram respondidas pelo maior número de jovens. Eu sempre, hoje, depois de manhã, eu saio pensando que, olhando os cadernos de enquete que eu escrevi, ou aqueles que eu produzi, eu acho que eles tinham uma tentativa muito de aproximar as pessoas a partir das respostas que elas tinham, né? De construir diálogos ou de conhecer mais o outro a partir desse questionário. Mas isso são traços da adolescência, né? Quem já não se dedicou a escrever diários, né, a escrever enquetes, ou lembra das vezes em que produziu, sabe muito bem do que eu estou falando. E aí eu tenho meus cadernos, né, tenho meus diários, mas eles estão todos empacotados. Eu vou ver se eu consigo depois retirá-los para mostrar para vocês, né, ler uma coisa que eu escrevi, talvez muito adolescente, né, ou muito jovem, né, ainda aos seus 20 anos, das minhas inquietações sobre o mundo. E aí na carta da Lorde que eu vou ler para vocês, é uma carta bem curta, mas muito ilustrativa, que é muito bacana, né? De a gente poder pensar como é que eles elaboram esse processo do qual eles passaram, né? Talvez a Lorde tenha, no seu trabalho musical, o seu ritual de passagem, né? Porque ele fala muito do seu universo como adolescente, e agora na saída ela sabe que o produto é outro. Né? Então é bacana a gente poder ver esses rituais que vão se formando a partir de outras iniciativas. Mas vamos lá. Primeiro, a Lorde está escrevendo para os seus fãs. Então, é claro que a linguagem tem esse público, né, como objeto direto. Ela começa assim. Eu tinha 16 anos quando nos conhecemos, acreditam? Dou risada pensando nisso. Aquela idiota princesa das ruas da sua infância, feita à mão, feia e cheia de si. Por toda a minha vida, fui obcecada pela adolescência. Mesmo quando era pequena, sabiam que adolescentes brilhavam. Sabia que eles sabiam algo que as crianças não sabiam e que os adultos esqueciam. Desde os 13 anos, passei minha vida construindo esse museu dos adolescentes, um mausoléu, talvez, anotando cada momento e repetindo como um folclore. E agora, isso não existe mais. Eu sei, virão coisas diferentes, coisas que serão tão boas quanto, até melhores, mas apenas diferentes. Se eu for honesta comigo mesma, vou concordar que, de alguma forma, deixei de me sentir adolescente há algum tempo. Em algum momento do ano passado, parte de mim mudou de lado. Fiz a escolha de me afastar um pouco da vida pública, não fiz meu cabelo ou maquiagem no último ano, os paparazzis no aeroporto estão lá por outras pessoas, e deixa eu contar uma coisa. Por mais que eu ame divulgar o meu trabalho, essa nova fase tem sido ótima.
De vez em quando me reconhece na rua. Um de vocês aparece sem respirar, apertando minha mão, tremendo e falando rápido. Então eu sinto uma onda enorme de amor. Me aproximei dos meus amigos e da minha família para aprender mais sobre quem eu sou, para que esse novo projeto se apresentasse para mim. Foi um ano colossal. Vivi o máximo de cada emoção que tive na melhor forma possível. Meu coração quebrou. Saí de casa, me mudei para a cidade e fiz novos amigos, descobrindo que ninguém é bom ou ruim, somos todos uma mistura. Comecei a descobrir em profundidade, de forma assustadora e dolorosa, quem eu sou quando estou sozinha. Dei festas, sentei em restaurantes até a madrugada para aprender como é ser um adulto, como falar com um, até perceber que tudo que eu queria fazer era dançar. Escrevi um álbum sobre tudo isso, muito mais do que eu escrevi aqui, e agora estou em Nova York trabalhando nele. Quando escrevi por Heroine, queria mostrar nossa glória de adolescentes, queria deixá-lo para a eternidade, para que parte de mim nunca morra. Esse novo álbum é sobre o que vem depois. Quero muito contar tudo para vocês, quero que vejam a capa do disco, leiam as letras, as melhores que eu já escrevi na vida, toquem os produtos, tenham a experiência do show ao vivo, só que ainda preciso trabalhar nele um pouco mais para que seja o melhor que pode ser. Esperem mais um pouco e ele sairá em breve. É uma carta muito honesta, né, que ela escreve com esse público, para o seu público, mas eu destacaria em especial quando ela fala sobre os adolescentes brilham. De fato, toda criança quer ser adolescente porque eles se comportam de modo diferente, eles têm uma estética diferente, eles falam diferente e parece que eles são pessoas que, sem muito medo, vivem coisas muito legais, né? Quem tem essa memória fresca da sua infância lembra o quanto era importante alçar seus 16 ou seus 18 anos, porque haviam coisas que até então era esperado para essa idade, eu só poderia viver nessa idade. Então é bem curioso, né? Se eu for fazer em marcos, né? Eu estava dizendo agora do diário e falando também do caderno de enquete, eu posso pensar também que a coleção de papel de cartas foi uma transição da infância para a adolescência, né? Aqueles papéis de cartas que eles eram todos ilustrativos e que eles geralmente, aí eu digo que a predominância eram meninas que colecionavam e trocavam entre elas, criando uma galeria de papéis de cartas. É fato que, assim, quando ela fala que eles brilham, e eles brilham mesmo, né? A gente sabe muito bem que a maneira como eles passam a conceber e elaborar o mundo é muito precioso, como uma criança quando aprende a falar e aprende que uma palavra pode ter muitos significados quando usadas em diferentes contextos. Então é bacana a gente observar que esse abrilhantamento do qual a Lorde fala, né, é verdade que as crianças tanto querem e os adultos esquecem dele, né? O quanto, como a Julia acabou de falar, né? Eles são muito destemidos, né? Esse lugar de risco, é verdade. Né? Eles gostam de pisar nos lugares e construir ou viver experiências importantes para isso. Depois, se vocês puderem, né, eu acho que vale a pena conhecer o trabalho da Lorde. Talvez eu acho que quem lembra das boy bands, né, ou mesmo dos cantores, né, das cantoras que estiveram presentes nesse cenário, haviam músicas que elas eram muito do cenário teen. Afinal de contas, todo adolescente é um grande vulcão em erupção, né? Ele pode publicamente deixar isso exposto, quanto não, quanto intimamente, silenciosamente, ele ainda está em seu processo contínuo de erupção. Mas o que é legal da Lorde, que é muito interessante, é porque as letras delas é muito como é o jeito de pensar do adolescente, né? Ou até mesmo do jovem, né? Que está saindo ou passando por esse processo de transição. As coisas ainda me parecem ser muito inocência, mas existe um significado muito importante nessa desorganização de ideias. E ela escreve, ela canta muito bem, enfim. Eu conheci ela, não é a cantora que eu faço, uau, meu Deus, que incrível, né? Até porque eu conheci ela agora, recentemente, né? Assim, faz quase um ano que eu tenho ouvido falar mais da Lorde e escutar o trabalho dela.
E tem tantas outras que estão por aí, né? Se a gente for pensar no campo das cantoras ou dos cantores, tem uma quantidade, né? Tem a geração dos rebeldes, né? Que foi o grupo RBD. Se a gente for pensar ainda aqui, né? Sandy Júnior, que acompanhou da infância até a adolescência. Enfim, a gente poder ver esses marcos, né? De pessoas, cantores, enfim, lugares para poder pensar especificamente sobre esse tema. Então fica aí o convite para vocês conhecerem a Lorde e para vocês, enfim, verem esse mundo teen, esse mundo adolescente que ela construiu e transformou de forma muito poética no campo musical e ofertou, enfim, para qualquer pessoa escutar. Eu estou vendo aqui no bate-papo que está todo mundo falando de outros grupos, né? Até no encontro passado, a Andréa tinha falado, né? Se a gente for pensar ainda um pouco antes, né? Geração Menudo, aí depois teve New Kids on the Block, Spice Girls, aí depois tem Backstreet Boys, One Direction, hoje tem Little Mix, Fifth Harmony. Então tem uma série de cantores no campo musical que estão falando com esses jovens. E aí, pensando especificamente no que eu olho, né, para o Brasil, aí eu tenho uma série, né, de vários lugares diferentes, né? E aí, podendo pensar que a atualidade como Johnny Hooker, Lineker, que a gente falou, né, a própria Tulipa Ruiz, enfim, a Thier, pessoas, a Lulina, pessoas que também estão aí dentro desse campo, aproveitando também esse cenário para, enfim, aproximar as juventudes aí. Bom, vamos lá. Esse foi só um recorte para a gente falar sobre juventude, afinal, como eu disse para vocês, todos os encontros a gente vai falar sobre esse tema. E aproveitando esse tema, eu vou trazer sempre alguma coisa que a gente possa conversar. Então fiquem tranquilos, né? Quanto a isso, eu sempre vou propor talvez alguma coisa que faça a gente de forma nostálgica repensar a nossa adolescência ou a nossa juventude, ou quem está nisso. Mas quem está nisso é ótimo, né? Mas quem está nessa condição, acho que fica melhor. E depois a gente pode trocar mais informações, né? Eu estou vendo aqui, a gente pode depois colocar no final, eu vou fazer algumas dicas culturais e aí eu mostro para vocês um pouco de todos esses grupos. Podem ficar tranquilos que aí depois a gente fala especialmente, mas eu sempre vou pegar, já que eu amo música popular brasileira, né? E eu gosto muito de poder compartilhar as pessoas que estão aí nesse cenário. E aí não só do cenário de música, mas também do cenário de livros, né? Hoje, os livros que falam muito para os adolescentes, desde a literatura fantástica, que hoje tem um peso muito grande, né? Ou os livros que são escritos por jovens, que a gente tem uma gama de escritores muito jovens, né? E também sobre os temas, que são temas que eles, independente de quem escreve, são temas que eles gostam muito de poder se aproximar. Mas nosso tema é formação hoje, e aí pensando especificamente como é que a gente começa, né? Uma vez que a gente já começou sensibilizando e mobilizando os meninos, eles serem informados da nossa preocupação e do nosso projeto em relação à juventude, em especial, e adolescência, depois eles se sentirem com vontade de praticar, de fazer, que aí é um outro lugar, né? E aí como é que depois de eles terem sido informados, agora eles estão mobilizados, como é que agora eu começo a construir um processo de formação, de participação efetiva desses meninos e meninas? Então, a primeira coisa, né, no encontro passado, a gente falou sobre uma pesquisa, né, que era o produto da nossa conversa. Se eu puder partir da leitura dessa pesquisa, né, do levantamento de informações que eu fiz, quem já fez, ótimo, já tem campo, já tem cenário para poder pensar, porque a gente faz uma pesquisa para levantar demandas que estejam de acordo com o público de atuação. A outra coisa importantíssima é a gente pensar que não se dá para construir ações pensadas a esse público sem convidar esse público, né? Então, pode ser muito deslocado eu construir algo do qual o objeto que eu
que eu espero o público participante não esteja nesse processo de construção. E aí, retomando as características da juventude discutidas no encontro passado, eles são sujeitos de direitos e eles têm condição plenamente de participar dos processos de tomada de decisão. Outra coisa importante também é o reconhecimento do território, com ênfase no papel da biblioteca, né, que é entender qual é o papel social da biblioteca, né, de esclarecer isso para os jovens ou adolescentes que eu desejo trabalhar, porque uma vez que eles entendem a dimensão e a complexidade desse equipamento, porque para eles pode ser mais um espaço que tem livros e que eu consiga ali utilizar ou pegar livros para pesquisas ou livros, né, para ler em casa, enfim, em qualquer lugar, mas que esse lugar cheio de livros, cheio de histórias, ele tem setores, ele tem profissionais, ele tem atribuições que são esperadas pelas pessoas que estão dentro desses segmentos. Então, eu construí um mapa sobre a biblioteca, lidando especificamente com essa distinção, né? Por exemplo, área de catalogação e classificação, área de referência, né? Área específica da literatura infantil, juvenil ou adulta, enfim, recepção, acolhimento, serviço social, enfim, eles terem mais clareza de como a biblioteca está organizada e quem são os profissionais e as atribuições que eles têm em relação a esses setores. Eu até pensei em trazer um pouco um modelo que saiu na revista Nova Escola, né, sobre a organização da biblioteca, mas como se tratava de biblioteca escolar, eu sempre acho que a complexidade de uma biblioteca escolar não chega nem na unha de uma biblioteca pública, né? Não desmerecendo, mas a gente bem sabe que a biblioteca escolar ela tem um empenho, um trabalho muito mais específico na relação entre conteúdo, né? No fortalecimento das aprendizagens. E a biblioteca também, só que num campo mais cultural e não com viés pedagógico, educacional que uma biblioteca escolar ou uma sala espaço de leitura tem. Outra coisa bacana no processo de começar a pensar formação, eu já identificar quais são aí os cases inspiradores, né, histórias de jovens que podem estar realizando alterações nesse cenário social. Eu sempre destaco que a gente gosta muito de levar os jovens que estão muito longe do nosso território, mas a gente não pode perder de vista também de começar a pensar quais são os cases de sucesso que estão dentro do nosso território. Desde meninos que têm um bom aproveitamento na escola, ou que são leitores que mais leem especificamente dentro da biblioteca. Enfim, eu acho que a gente pode levantar aí uma variedade de situações, né, que a gente poderia chamá-los para contar da sua história, ou ver o que ele tem publicado, produzido, para que ele possa contar e ser aí um espaço de partida inspiradora para outros jovens nesse sentido. E aí, mais uma vez, participação do jovem no processo de tomada de decisão. Não dá, mais uma vez, para a gente falar deles sem ter eles, né? Existem projetos que são para jovens e existem projetos que são com jovens, né? E eu acho que quando tem com os jovens, aí eu estou falando de um processo muito mais honesto e transparente e formativo, uma vez que eles precisam participar desse processo de construção para entender como é que se faz ou como é que se garante um projeto ou uma ação dentro desse campo aí. E aí, mais uma vez, o tema do encontro passado foi sensibilização e mobilização. Eu posso aproveitar essa pesquisa, essa conversa que eu já fiz com todos eles, para que eu possa dar continuidade nesse começo de conversa formativa. E aí eu fiquei pensando assim, bom, mas por onde que a gente começa a pensar formação? Uma vez que vocês, cada um no seu espaço, no seu território, no equipamento biblioteca, deve ter aí uma demanda que gostaria de ter a participação efetiva dos jovens dentro do trabalho, então não caberia eu fazer um desenho único para que vocês pudessem ter eles como base. Eu acho que cabe muito mais eu poder apresentar aí algumas possibilidades e dentro dessa possibilidade que eu estou conversando, vocês irem configurando e formatando o que mais convém a vocês a produzirem. Eu trouxe 3 projetos, né, 3 ações
de muita importância que está presente aqui no cenário de São Paulo, mas que eu já conheci atividades como essa muito significativa em outros lugares com outras instituições. Então, é mais para vocês saberem como metodologicamente eles são feitos e como é que se dá o processo de formação deles, né? Uma vez que talvez a iniciativa mais bacana, quando a gente está chamando jovens para uma parceria, é o reconhecimento dessa parceria como trabalho voluntário. E aí, pensando no trabalho voluntário, hoje a gente tem toda uma legislação que ampara, que cuida, que preserva e zela esses voluntários dentro das instituições também. Só para a gente não achar que, olha, eles estão vindo aqui todos os dias nessa carga horária, e aí a gente poder pensar que nada desse trabalho tem que atrapalhar a trajetória de formação educacional ou acadêmica desse público, como também não a vida dele, né? Uma vez que mesmo o espaço lotado, preenchido de ociosidade, é um direito dele ter esse espaço cravado. E aí eu trouxe 2 programas e um projeto. O primeiro deles é o Jovens Urbanos, que ele foi criado em 2004. Ele é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, só que ele teve a coordenação técnica, né? O Instituto bancou o projeto, e ele teve a coordenação técnica do SEMPEC no acompanhamento do trabalho e na execução, né? Desde a implementação à avaliação. Ele busca a promoção pensando na perspectiva da educação integral, né, de que os meninos podem participar de várias coisas e entender isso muito aliado a todo o seu processo de formação para a vida, muito mais do que a formação da escola, construindo aí sua ampliação de repertório. E o mais bacana desse projeto, que eu acho, dentro de territórios urbanos mais vulneráveis, né? Eles estavam todos presentes dentro das grandes periferias. E aí, quando eu estou falando em São Paulo periferia, eu estou falando não só aquelas que estão afastadas unicamente do centro. O centro também tem sua periferia, né? Existe seu traço considerado marginal, então eu estou falando desses lugares mais vulneráveis do que geograficamente posicionado dentro da geografia da cidade. Ele especificamente, né, ele pensa na participação produtiva desse jovem na vida pública, por isso que é jovem urbano. Eles transitam pela cidade, reconhecendo a cidade e se afirmando nela, vivendo experiências que eles possam aí construir o seu jeito de mobilizar ou até de participar dessa vida social com uma atividade, um projeto que eles desenham e que eles implementam e executam. É um programa que ele é muito falado aqui em São Paulo, ele já recebeu muitos prêmios e ele tem uma fala que eu já escutei aí, mesmo enquanto eu atuava em projetos rodando pelo Brasil, as pessoas sempre me perguntavam se eu conhecia o projeto dos Jovens Urbanos, né? Ele tinha um escopo que era, além dos jovens, tinha os educadores articuladores, tinha os gestores, né? E aí tinha o que a gente estava falando no encontro passado de sensibilização, que é mobilizar organizações, né, que estão no território e que podem ser parcerias na frente do trabalho com esse público, mas esse era um projeto que tinha isso como base, né? De fato, as organizações que recebiam jovens tinham um educador lá que tocava o trabalho socioeducativo com eles, mas de eles reconhecerem que até dentro do território deles existem equipamentos preocupados com a educação e com a formação cultural de jovens aí. Eu acompanhei uma ação desses jovens, né? Uma das que eu pude acompanhar começo, meio e fim. Eu sempre era solicitado para fazer assessoria, principalmente nesses projetos. E dentro de tantas linguagens que os jovens urbanos poderiam tocar, desde teatro, música, dança, tinha os jovens preocupados com a literatura, né? E eu acompanhei um grupo que eles construíram um projeto chamado Ler para Crescer, porque eles fizeram dentro do território, né, o reconhecimento de a questão da leitura era uma fragilidade dentro do território, embora eles tivessem uma praça muito bonita do lado do acesso à estação de trem e que havia um ponto de leitura e que eles gostariam de fortalecer esse ponto de leitura fazendo aquisições de acervo
e também realizando práticas de leitura num período aí até muito significativo, que eles toda semana iam ler nessa praça, e desenvolver atividades nela. É bem bacana todo o trabalho, porque eles sabiam que eles tinham essa preocupação com leitura, mas eles não sabiam como fazer. E aí o SEMPEC entrou, né, em contato, na época eu estava na Cor da Letra, solicitando que a gente pudesse fazer assessoria para esse grupo em especial, quanto depois para outros grupos que também tinham esse interesse, né, de lidar com a formação, né, de leitores no território local onde eles estão inseridos. Mas teve grupos que construíram teatros que haviam temas de discussões muito importantes, pensando nas questões sociais, grupos de dança que aproveitaram essa linguagem também para expor um pouco do que eles viveram durante as discussões teóricas presentes no encontro. Então, cada um escolheu uma linguagem de atuação e escreveu um projeto para desenvolver. Então, os jovens urbanos é isso, a característica sempre é de o jovem ser urbano, é poder circular por toda São Paulo, observando muito, né, o que a cidade tem para oferecer e como é que eles podem reconstruir, reelaborar essa experiência, construindo um canal, um dispositivo prático a partir dos projetos. O SEMPEC é uma organização de referência em São Paulo, tem um trabalho muito de qualidade, né? Tem amigos que atuam lá dentro, eu conheço bem próximo, como eu conheci também a partir dos Jovens Urbanos. Valeria a pena depois vocês olharem, né? Tem aqui no cantinho, depois desse PPT, o endereço especificamente desse projeto, e que vocês podem saber muito mais o detalhamento dele. Mas eu trouxe mais para a gente visualizar como é que eles construíram uma forma de atuação, já que a gente estava lá na sensibilização e mobilização discutindo que uma questão é o reconhecimento da biblioteca como esse espaço, né, a casa da cultura dentro dos territórios, mas se eu puder também, dentro das ações que eu toco com os jovens na biblioteca, fazê-los circular por outras instituições que têm um trabalho não só para a área da juventude, mas para a área da infância, para a área da melhor-idade, serviço de saúde, assistente social. Isso só dá a condição de eles construírem, né, uma rede importante de quem é que assegura os direitos que eles têm como cidadão. E o outro programa, né, o Jovem Monitor Cultural, que eu estou trabalhando agora neles, né, ele é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e ela é encabeçada, né, todo o processo de formação e acompanhamento é feito por duas instituições, como lá na do Jovens Urbanos era o SEMPEC, aqui a Ação Educativa e o Instituto Polis. Hoje eu trabalho no Instituto Polis acompanhando esses jovens monitores culturais. O escopo do projeto em especial, né, é você ter uma carga horária dividida entre horas práticas e outras são horas teóricas. E aí, pensando especificamente como é que esse projeto acontece, ele é uma parceria feita com todos os equipamentos de cultura da cidade de São Paulo. E aí os jovens escolhem pela localidade, pelo território onde eles estão inseridos, o equipamento que está mais próximo, que pode ser desde casa de cultura, biblioteca, centros de cultura, podem ser pontos de leitura, podem ser museus, enfim, tudo que está dentro dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura. Eles recebem uma bolsa auxílio, em especial, né, nesse programa, né, que é uma bolsa de R$ 1.000 somada com auxílio refeição e o bilhete único mensal, né? Aí muita gente sempre me questiona, né? Ah, mas isso é um trabalho. É um trabalho mesmo. Mas a questão não é o trabalho em si, mas como é um programa de formação e de experiência para eles escolherem muito o que eles desejam para a vida deles profissionais, né? Então, é óbvio que talvez dentro do município onde vocês atuam, talvez a discussão dessa bolsa, ela pode ser uma discussão muito importante, né? Uma vez que é bacana os meninos também entenderem que o mundo do adulto, ele perpassa não só para as grandes atribuições, mas também para esse mundo orçamentário e financeiro. E aí o bacana é que o programa eles ajuda os jovens a partir de temas
a reconstruírem a maneira como eles atuam dentro desses equipamentos. Então, tem temas muito centrais, né, que são desde políticas públicas, como é que se formula, como é que se implementa, como é que se dá os poderes dentro do nosso país, quais são os temas que estão dentro da juventude que ajudam a gente a ter um atendimento mais qualificado e um acolhimento dentro do equipamento público. Então, como é que eu recebo uma pessoa com deficiência, e eu posso falar das várias deficiências, uma pessoa com gênero, que é um gênero que eu desconheço, mas que está ali, enfim, são processos formativos que constroem e relaboram os jovens a atuarem dentro dos equipamentos de um jeito mais qualificado. O escopo do projeto é o protagonismo, né? O tempo todo, como dos jovens urbanos também, mas que os meninos e meninas possam aí construir o seu jeito de estar inserido nos territórios, sendo aí agentes de mudança e de transformação, né? Além de ser peças fundamentais para a construção da sua própria história. O Jovem Monitor Cultural é um programa que ele é uma política pública prevista, e é claro que hoje a gente tem aí já em São Paulo, vai ter a continuidade desse programa, mesmo nessa mudança de gestão, e o que está sendo discutido é como é que vai ser esse processo, em especial, né, aqui em São Paulo. Mas é mais para vocês terem aí como escopo, se no Jovem Monitor Cultural a característica é essa construção, né, essa visibilidade do jovem ocupando espaços públicos, no Jovem Monitor Cultural também, mas os meninos têm uma atuação dentro do seu território numa carga horária mais precisa, e aí no espaço de formação teórica que é dada pelas duas organizações, eles tanto têm essa ocupação nos espaços públicos, mas também reconhecer pessoas que estão tocando discussões e temas a partir de dentro de experiências para eles se inspirarem. O que é legal é que, mais uma vez, né, se eu chamo pessoas que estão dentro do território para falar sobre temas para jovens, é bacana porque os meninos reconhecem aí quem são as pessoas que podem nos ajudar, ajudá-los a saber mais sobre determinados temas. E aí tem o último projeto, em especial, né, que foi um projeto que eu coordenei na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que é o projeto Adolescer, que ele consiste na formação de mediadores da rede pública municipal de São Paulo e da criação ou de fortalecimento de clubes de leitura. E aí, se eu tinha os dois programas que lidavam mais no campo cultural, eu resolvi trazer o Adolescer para pensar especificamente na atuação dos meninos como mediadores dentro da biblioteca, né? Então, vocês depois vão ter, eu vou falar de mais informações sobre ele, mas saber que existem projetos que podem dar conta muito do cenário mais geral do que se discute juventude e pode ir afunilando, como é no caso do Adolescer, que a discussão é sobre jovem, a discussão é sobre adolescente, mas a discussão prioritária é falar sobre leitura, falar sobre literatura. Na estrutura de trabalho do Adolescer, só para vocês saberem, né, que a gente tem um mapa de São Paulo, esse em azul em vários tons com verde. A cidade, ela é muito grande e tem muita... A rede municipal, ela só não é ela só não é maior do que a do Rio de Janeiro, se não me engano, que é a rede maior que a gente tem no Brasil. E aí aqui, olhando São Paulo, né, a gente, para dar conta de todo o escopo e para dar conta de todas as escolas, cada região tem uma diretoria regional de ensino. Acho que não deve ser muito diferente dos lugares onde vocês estão ou de outras ideias que vocês já escutaram aí. São aí 13 diretorias, e aí qual era o nosso trabalho? A gente não trabalha com a Secretaria de Educação, com as diretorias regionais, a Cor da Letra, que é a empresa que eu trabalhei na coordenação desse projeto, e aí haviam dois segmentos, né? Porque a ideia não era formar mediador de leitura, era instrumentalizar os professores de sala de leitura a fazerem a formação. E aí foi bem bacana porque os professores eles puderam passar por conteúdos
né, relativos à questão da leitura, mas também relativos à questão da adolescência, para poder pensar como é que se dá esse processo de formação. E nós escolhemos de cada região escolas que poderiam ser escolas piloto, que aí a equipe da Cor da Letra na época ia até a escola para ajudar o professor na prática a desenvolver isso. E aí depois isso tudo era divulgado, difundido para todos os outros professores que não estavam dentro das escolas piloto. Nós tínhamos aí um número de professores muito grande. Assim, a cidade de São Paulo tem o corpo docente é muito expressivo, e dos professores de sala de leitura também, porque eu posso ter em cada escola de 1 até 3 professores de sala de leitura. Então, todos eles puderam passar por esse processo, né, e puderam desenvolver, fazer a formação de mediadores adaptados à sua realidade. Para que a gente pudesse, pensando que o canal de comunicação com esses professores era sempre muito curto, a gente tinha um encontro mensal para lidar com tudo, nós resolvemos, então, construir cadernos referenciais, cadernos de apoio para subsidiar todo esse processo de formação. E aí nós tivemos 3 cadernos, um que fala sobre divulgação e sensibilização, que ele aponta uma série de atividades e uma série de textos que ajudam a pensar sobre adolescência, sobre leitura e como é que, de forma prática, ele pode ser desenvolvido. O caderno 2, que fala sobre clube de leitura e sobre a formação de mediadores de leitura. E aí tem também cada caderno, vocês vão depois observar no link, que ele vem com todas as atividades em anexo e com todos os vídeos que são utilizados, né, para esse processo de formação também. Ele é um caderno muito completo. Embora a gente está falando de 2014, talvez alguns temas, talvez alguns textos, algumas atividades, elas pudessem ser alteradas, mas a gente sempre partia do princípio que ele era referencial, dando abertura para que os próprios profissionais da sala de aula pudessem aí reelaborar esse material. E o caderno 3, que é o de acompanhamento e avaliação do trabalho, que aí eram orientações de como é que a gente acompanhava os adolescentes mediadores, propondo temas, né, ou aprofundando a discussão sobre a leitura e sobre a literatura. Esse foi um projeto que, assim, eu tenho um orgulho muito grande de falar, até porque eu sei que os mediadores de leitura eram sujeitos, participantes dentro do universo educacional. Eu mesmo, aos 14 anos, já era mediador de leitura e passei a fazer isso dentro da escola, né, dentro da escola que eu estudava, e até de outros equipamentos de educação e cultura do meu território. E eu acho que agora só foi publicizado, sistematizado, organizado a importância desse trabalho, concebendo aí os alunos como parceiros. Ah, Beto, mas quais são os frutos desse trabalho? Na medida que os meninos se envolvem com esse trabalho dentro da escola, eles também querem viver essa mesma experiência em outros cenários. Então, tiveram muitos mediadores que foram para dentro de postos de saúde, para bibliotecas, para escolas que trabalhavam apenas com educação infantil, ocupando também praças públicas, e viver essa experiência de ser mediador em variados contextos, né? Então, é bem interessante a gente poder depois vocês verem os 3 cadernos, que dá para baixar todos eles, dá para ter todos esses materiais disponíveis. E aí tem os vídeos, que são os vídeos até da formação. A gente gravou uma formação realizando todas as atividades para os professores, né, ou qualquer pessoa interessada que pudesse ver como é que se dá esse processo de formação para um adolescente, para um jovem se tornar mediador de leitura. Então é um pouco isso, né, são, na verdade, 2 programas que têm uma característica mais ampla, e o Adolescer, que é uma perspectiva muito mais específica, né, um projeto calcado aí dentro do trabalho com adolescentes, mas em especial a leitura literária. Esse material, vou até voltar aqui para vocês podem ver que aqui no Adolescer, em cima, no logo, tem o endereço, né? E o endereço com todos os materiais disponíveis, como dos outros, tudo que vocês precisam para conhecer mais dos programas que estão que alguns são desenvolvidos, né, na cidade de São Paulo, e outros já não são mais.
Ingrid, pode ficar tranquila que aí quando for o PPT, vai certinho para você e aí dá para você já acessar, tá bem? Mas qualquer dúvida depois, porque eu acho que é bacana vocês irem lá, porque tem uma coisa importante que é poder baixar do site hospedeiro esse material, uma vez que a gente sabe também a importância de acessar, e aí a gestão local, né, entender a visibilidade desse programa, desses projetos, a partir, né, de pessoas que estão em contextos tão distintos do nosso cenário brasileiro. Bom, nesse trabalho aí, né, pensando a questão da formação, e aí tem o nosso produto, né? Como é que a gente, então, começa a organizar esses processos de formação? Uma coisa é começar a pensar a partir do que a gente dialogou aqui nesse nosso segundo webinar. Outra coisa é a gente também ter outros lugares para conseguir construir, né, um programa de formação que esteja aí muito alinhado com esse público e com as demandas que eles trazem, né? Como eu estou falando do espaço biblioteca, e aí eu vou dizer que felicidade a nossa poder atuar dentro das bibliotecas, porque a gente sabe a grandeza desse equipamento presente em boa parte do território nacional, e aí sendo também a casa de cultura e de informação, né, local. Então, eu diria que mesmo os mediadores de leitura construindo uma ação importantíssima em relação às questões da leitura, né, de oferecer literatura para as outras pessoas que participam dentro da vida na biblioteca, mas que também a gente tem a condição de repensar quais são os outros temas que talvez não daria para dar conta do programa que eu estou desenhando, mas eles poderiam entrar como os temas transversais, né, com temas que eles são demandas dos adolescentes e que seriam interessantes de serem colocadas em roda. E mais uma vez a gente retomando, né, quanto mais os jovens se sentem legitimados com as demandas que eles trazem e com a maneira como a gente acolhe, melhor é a construção e o fortalecimento de vínculo que nós temos com eles. Então, é muito a gente poder pensar, né, que aquilo que a gente está fazendo, né, de eles se sentirem parte da biblioteca, de eles entenderem que eles não são sujeitos externos, mas eles são sujeitos internos, né, reconhecer aquilo como meu, né, e aí não só no sentido mais individualizado, mas meu e nosso, né, por isso que eu cuido desse equipamento, pode ser uma ajuda muito grande. Mas aí vamos lá. Quais são os produtos? Aquele desenho que eu falei da biblioteca, ele pode ser importante aqui nesse lugar, porque eu tenho que levantar quais são esses setores, quem são os profissionais e o que esses profissionais fazem. Eles reconhecerem o equipamento vai ser ótimo para eles saberem que talvez eu não tenha tanta disponibilidade para ser mediador de leitura, mas eu posso cuidar da comunicação da biblioteca, ou eu posso cuidar do tratamento da informação, ou eu posso catalogar, porque eu amo mexer com tabelas. É a gente aproveitar os interesses e as demandas que eles têm para incluí-los dentro daquilo que a gente pode oferecer. Ou, eu quero fazer oficinas, porque eu sou professor de karatê. Porque eu faço decopagem. Enfim, o bacana é quando a gente pode construir isso com eles, mas a gente não perder de vista também que não é só eles oferecerem o que eles querem, mas eles terem a experiência de andar pela biblioteca, ocupando lugar, ocupando setores e vivendo, né, de forma mais próxima com as pessoas que estão ali atuando, né, e desenvolvendo seus trabalhos. E a outra é estabelecer uma rede de parceiros para o cuidado formativo, né? Não é nossa responsabilidade única lidar com a formação desse público, mas que a gente possa também ter outros parceiros, outras pessoas que possam nos ajudar, ou em temas, ou em encaminhamentos, mas para a gente não ficar sendo a única referência, porque uma vez que essa referência deixa de existir, a gente deixa de, na verdade, permitir que os meninos possam, e meninas, né, ter outros jeitos de
dar continuidade àquilo que eles estão gostando, sentem prazer de fazer, só porque alguém saiu, né? Eu sempre brinco que quanto mais a gente informa, quanto mais a gente partilha, melhor é para a sustentabilidade do trabalho como um todo. Por isso, o trabalho em grupo, coletivo, ele tem uma característica importante. Primeiro, porque hoje, cada vez mais, individualizar e centralizar pode ser um risco. E quanto mais a gente trabalha em equipe definindo funções, pode ser muito importante aí. Então, a proposta prática é essa, depois vai ser encaminhado o e-mail, né, para vocês com o detalhamento de toda ela. Mas é para a gente, mais uma vez, dar continuidade a tudo aquilo que a gente está conversando com aquilo que a gente pode praticar. E aí, o encontro passado, a gente falou sobre um monte de coisa, né? A Ingrid aqui falou, nossa, o Beto já falou um monte de coisas. Aonde estão esses músicos, né? Essas pessoas? Então, eu resolvi, então, trazer algumas dicas culturais, né? Uma vez que a gente pode também aproveitar para, além de viver, reconhecer, mas a gente ter também aí, minimamente, dispositivos de diálogo com esse público que a gente também quer conversar. Eu adoro muito os adolescentes ou jovens que eu trabalho, que eles sempre, na medida que eu começo a falar sobre tudo que eu estou escutando, eles falam, mas quantos anos você tem mesmo? Porque essa ideia, né, do que eles estão acessando agora é muito difícil, né? Acho que talvez para eles, ou muito estranho, eles verem que alguém que está muito fora, né, da faixa etária que eles têm, mas que tem conhecimento sobre esse mundo teen, né, e sobre isso que eles estão vivendo. E aí eu organizei por assuntos, né? O primeiro é o Tá Tocando Aí. São 11 artistas brasileiros que estão quebrando principalmente as regras de gênero, né, que aí são trans, são, primeiro, né, pensando aí no que a gente está chamando de gênero, né, de a gente poder olhar que são os cisgêneros, né, são os transgêneros, os agêneros, que isso é uma longa conversa e que a gente pode também conversar sobre isso num outro momento, mas são aí músicos que eles têm uma estética diferente, eles têm um lugar na questão de gênero muito importante e são grandes artistas. No Curta, Longas e Play, né, esse canal da Educação Integral, que aí são 10 filmes para refletir sobre juventude, que é bem bacana, eu acho que vocês devem ter uma série de outros filmes que, imagino eu, que vocês gostariam de alimentar também. E na literatura, eu já tinha dito no encontro passado, que são os booktubers e os youtubers, que aí tem os 10 booktubers brasileiros que têm mais impacto, né? E como eles começam, é bem curioso ver por que eles começaram a fazer, né? E os 10 brasileiros youtubers que mais têm destaque, né? E aí a gente poder olhar o que é que eles produzem. E além do que eles produzem, né? Como eles produzem, né? Eu sempre brinco que tem alguns que eu falo que bacana, outros eu falo não tanto, mas aí quando eu vou conversar com os meninos e com meninas, eu acho curioso a maneira como eles os acolhem a partir das demandas que eles trazem. Então, de fato, né, o que está em jogo aqui não é a qualidade muito, até porque a diversidade, como cada um demanda coisas, é muito variado. E sobre juventudes, né? Esse site que é bem bacana, tem muita coisa legal. E aí, falando no que eu comecei falando sobre Tá na Mídia, né? O Lugar dos Jovens, eu trouxe 2 revistas online, né? A Viração e a Onda Jovem, que elas de fato estão muito preocupadas com a questão da juventude e usam desse canal de comunicação para falar sobre jovens que fazem uma mudança muito expressiva, muito significativa no território onde eles estão inseridos. Então, é um pouco isso, né? Eu acho que mais para vocês aproveitarem isso para ampliarem o repertório cultural de vocês dentro desse tema que a gente está tratando aqui. Mas, de fato, né, tem coisas que, pensando temáticas para a juventude, né, desde pensar a drogadição, as drogas que hoje estão muito mais em voga dentro do mundo jovem, né, ou do mundo adolescente, ou os movimentos, né, os movimentos de pertencimento cultural, as próprias ocupações das escolas, enfim,
né? São temas muito grandes aí, e aí a questão de gênero, sexualidade, que elas também tomam, né? Ontem eu estava numa roda, né, chamando O que nos une é o que nos move é o que nos une, que foi uma conversa sobre gênero. E aí foi muito bacana, porque é uma coisa a gente renomear, né? E aí entender o que é cada um deles, mas outra coisa é você ver os meninos que, por exemplo, né, são os não binários, como é que eles falam sobre isso, né? Como eles lidam com isso. Então é bem bacana, né? Ou até os próprios, onde eu tive uma visão muito bacana dos transgêneros que eu não tinha escutando um falar. Então, enfim, é isso. Estamos aí, chegamos ao final desse nosso encontro. Eu fico sempre impressionado que passa muito rápido, mas que bom que dá conta de a gente fechar o conteúdo aqui. E A Ingrid, é não! isso, nós temos mais um encontro. Nós temos mais um encontro, né? Que a gente ainda vai marcar a data. Mas esse último encontro nós vamos falar sobre acompanhamento. E aí a proposta é um pouco que a gente possa pensar exclusivamente sobre as ações que são de como é que a gente acompanha os jovens ainda nessa perspectiva formativa. Então é isso, gente. Acho que terminamos por aqui mais um dia. E, enfim, estou ansioso para que a gente possa se encontrar de novo e que vocês também possam me dizer o que é que vocês fizeram a partir dos produtos que a gente está solicitando. Estou muito curioso de poder, enfim, ver lógico, né, conversar com vocês em especial para saber, né? Eu acho que é bom a gente ter o webinar, mas eu sempre fico daqui do outro lado pensando como é que tudo isso que eu tô dizendo reconfigura e reformula aquilo que vocês estão atuando. Mas, enfim, são contribuições e é isso. Pois é, Beto, aí já retomando aquele nosso papo de antes, né? Eu vou ver se agendo conversas individuais com cada uma delas, né? Já propondo aquela série de ações, né, que você me enviou por e-mail, né? Para cada uma de nós pensarmos num cronograma, né, que obviamente seja possível para a realidade de cada uma das bibliotecárias, né? Para que a gente coloque em prática aí todas essas suas sugestões maravilhosas. Aí eu te prometo a gente fazer um trabalho mais individualizado e no futuro, Beto, poxa, a gente quer muito, eu vou fazer tudo aqui para que você acompanhe o trabalho que vem sendo realizado, né? Vamos conversar aí, né? Fase 2, criação de comitê jovem. Então a gente quer muito que Isso. você acompanhe esse nosso trabalho, tá? Perfeito. Tá ótimo. Eu agradeço aqui mais uma vez. Eu estou nas redes sociais. Se já teve algumas pessoas que já, na verdade, solicitaram, né? Fizeram a solicitação de amizade, eu já adicionei. O que eu tiver condição de poder ajudar, estamos à disposição. Obrigada, querido. Meninas, muito obrigada. Dalva, muito obrigada. Olha, obrigada, meninas, pela participação de vocês. Claudineide, uma vez do projeto, sempre do projeto, viu? Independente da biblioteca onde você estiver atuando, tá? Você segue com a gente. Obrigada, querido. Beijo para todos. Beto, uma última palavra. Acho que não, só beijo para todo mundo e aí Beijo, né? ansioso para o Melhor coisa é nosso beijo, é carinho. Aham. último encontro. Tá bom, gente. Beijo, até a próxima, viu? Obrigada, Vanessa. Beijo. Obrigada, Vandineide. Beijo para você, Laura. Valeu, Roberto. Beijos.